E aí as marcas começaram a entender que, às vezes, determinado objetivo final da campanha era não gerar, talvez, um awareness em relação ao nome e sim resultados. Então, às vezes, uma Cláudia Raia, por ser conhecida, não tinha o poder de conversão e de comunidade dentro da bolha dela, porque ela não vai responder o direct dela, porque ela é uma pessoa gigantesca. Não adianta você ser uma agência que você só responde orçamento, entendeu? Comercialmente, você tem que entender o perfil, você tem que entender que tem momentos difíceis. Pro futuro, o mercado, assim, acho que não vai ser o mesmo, eu acho que vai reduzir muitas coisas, mas reduzir na forma mais profissional. Acho que é isso, ao invés da gente ter 1 milhão de influenciadores, vão ter 100 mil influenciadores trabalhando. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, o podcast onde você se atualiza sobre tudo o que está acontecendo no mercado de tecnologia no Brasil, o mercado B2B e, por que não, conhece histórias de pessoas incríveis e notáveis e tenho certeza que aprende muito. Eu sou o Thiago Alves, o host aqui do Yup Talks, a gente que já está passando aí da casa de quase 60 episódios disponíveis do Yup Talks para você. Então, se você tá do lado aí, tá gostando do conteúdo, agora é o melhor momento para você já clicar nesse curtir, já deixar um comentário de por que tá gostando do Yup Talks. A gente gosta dessa interação com vocês. Então, já tô pedindo logo na entrada do episódio, que depois eu não preciso parar para encher o saco de ninguém aqui. E hoje a gente vai trazer um tema que joga em todas as casinhas do Yup Talks, né? A gente vai falar de como a gente leva da tendência, né, da trend, a transformação, né? Onde nasce o marketing de cultura, o culture marketing, e a nossa porta-voz e entrevistada do Yup Talks hoje, a queridíssima Nicole Papon, ela que é founder lá na Grappa Digital. Seja muito bem-vinda ao Yup Talks. Obrigada, super prazer estar aqui. Muito feliz, e acho que é um assunto tão legal que a gente gosta de conversar, então fiquei muito feliz de ser convidada. Muito bom, já vamos gerar uma trend nesse episódio aqui, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu apresentar para vocês a Nicole oficialmente. Ela que tem 27 anos, publicitária, ampla experiência em marketing digital, trabalha com influenciadores há muito tempo e estratégia de comunicação para grandes empresas. Em 2024 ela esteve na lista da Forbes Under 30, parabéns. Aliás, um abraço pro pessoal da Forbes, Camarote, um grande abraço. Movida pelo propósito de transformar o mercado, ela fundou a Grappa Digital em 2021, no meio da pandemia ali. O negócio foi quente, depois você vai contar pra gente um pouquinho mais. E era composta majoritariamente por mulheres, a agência, né? Não só os influenciadores. Isso. Legal. Qual é o percentual? Curiosidade? Hoje 92% Caramba! mulheres. Nossa! E o resto homens. Provavelmente a agência com maior participação do público feminino do mercado. Eu acho que marketing acaba indo pra bastante mulher. Eu vou cada vez mais vai indo para esse lado, mas... E pior que nem foi óbvio que mulheres empoderadas sempre tentando aumentar isso, né, no mercado, mas nunca foi nossa, precisa só ter mulheres aqui dentro, mas eu acho que por ser um mercado onde você fala com influenciador, fala com pessoas, tem que ir em evento, tem que acompanhar, ainda mais o meu casting hoje é muito voltado para beauty e moda, mulher acaba tendo mais afinidade sobre o assunto e também essa paciência um pouco mais, né? Porque às vezes rolam coisas que tem, às vezes homens são muito diretos, então não tem esse carinho. Não sei de onde você tirou isso, eu tenho a impressão. Então, mulher, mas eu tenho hoje homens muito bons também comigo que trabalham, mas é isso, acaba tendo mais mulheres mesmo nessa área de influenciadores. Bem, engraçado, por exemplo, nada a ver, mas só para fazer uma referência, aqui na Regos a gente também tem 82% da nossa folha são mulheres, né? E é uma característica do mercado de coworking também, né? Por incrível que pareça. Bom, e ela que já participou de estratégia de culture marketing, por exemplo, da Adidas no Brasil, esteve à frente de influenciadores da Balduco, incluindo atuação em festivais como o The Town, né? Ela que já teve relacionamento com vários restaurantes famosos aí no mercado, núcleo artístico que conta com mais de 40 influenciadores no casting, e aí vem parcerias com nomes, né, fortes do mercado, entre eles Starbucks, Natura, Renner, Heineken e Sephora. Podríamos ter todo esse patrocínio aqui, inclusive, né? Tops. Fica a dica, hashtag. E a Grappa Digital, que está em forte expansão, né, com 60% de crescimento em 2025. Já está desatualizado no meu briefing, é 75% de crescimento para 2025. Então hoje a Nicole se tornou referência no marketing, né, nessa gestão de marketing de influência e culture marketing no Brasil. Vamos definir para a audiência o que é o culture marketing. Então, é algo que vem crescendo muito para o mercado, que as marcas estão olhando muito. Eu acho que tempos atrás, obviamente, que o marketing de influência entrando um pouquinho antes, é algo mais
recente, mas que começou há muito tempo com a publicidade. Então antes tinha televisão, jornal que entrava algumas coisas, mas o marketing de influência começou a ficar forte mesmo na pandemia. E muitas marcas acabavam olhando diretamente o perfil com o tamanho dele. Então, eu quero trabalhar muito com a Cláudia Raia, porque ela é uma pessoa conhecida, uma pessoa que vai trazer resultado, que as pessoas vão entender, né, porque conhecem ela no mercado. E aí o mercado foi mudando um pouco, entendendo que tinha microinfluenciador, mesoinfluenciador. Para quem também não sabe, microinfluenciador normalmente é considerado de 10 mil a 50 mil seguidores, meso de 50 a 250 a 300, macro de 300 para cima, e aí tem celebridade, enfim. E aí as marcas começaram a entender que às vezes determinado objetivo final da campanha era não gerar talvez um awareness em relação ao nome e sim resultados. Então às vezes uma Cláudia Raia, por ser conhecida, não tinha o poder de conversão e de comunidade dentro da bolha dela, porque ela não vai responder o direct dela, porque ela é uma pessoa gigantesca. Então as marcas começaram a entrar mais em microinfluenciador e pessoas que são mais acessíveis e conseguem trocar, fazer live, responder caixinha de perguntas e entender que isso funciona muito mais no final para a audiência e quando olha o resultado total. E aí as marcas começaram a entender isso, e aí as agências começaram a ver também que não adianta você só olhar o influenciador, que você tem que ver a audiência do influenciador. Porque é isso, não adianta você ver uma influenciadora, você quer fazer uma campanha de nutrição, de algo relacionado à comida. Você pega um perfil que é totalmente uma mulher fitness, ou que segue dietas, ou que faz exercícios, e aí às vezes a audiência dessa pessoa não é a audiência que você estava esperando. Então às vezes é majoritariamente homem ou mulher, então tem muito isso, tem audiência também regional, então para onde você quer ir. E aí começou a fazer um estudo desse marketing cultural, que é antes de olhar para o influenciador, olhar para a cultura e aonde cada nicho eles estão entrando. Então, até usando a Adidas como exemplo, que é onde a gente mais faz isso hoje, quando a gente tem uma campanha, quando a gente tem um lançamento de produto, a gente olha qual é a região, a regionalidade que eles querem atingir, qual que é o nicho que eles querem atingir, e aí a gente começa por aí a desenvolver todo o briefing, a gente não começa pelos nomes. Então, a gente faz muito isso de entender se a gente está lançando um tênis de originals que quer conversar com o público da favela, que quer conversar com o público do hip hop, que quer conversar com o público do pop. Então, são comunidades diferentes. Cada comunidade fala de determinada coisa num determinado formato. Então, hoje na Grapa a gente até acabou se especializando nisso, então sempre que entra um cliente na Grapa, a gente faz todo um estudo do cliente sobre concorrentes, o que eles querem fazer. Então, também usando a Bauducco de exemplo, Bauducco é uma marca super familiar, né, muitos anos no mercado, e que eles tinham um público muito mais velho. E aí eles começaram a entender que eles precisavam trazer a geração Z para dentro também, porque o público familiar eles já tinham e já estavam com que eles brincam, o pão todo dia do café da manhã era Bauducco, o panetone no final do ano era Bauducco, mas a geração Z não conhecia. Então a gente começou a estudar isso com eles e a gente falou, como a gente consegue entrar na geração Z sem ser algo também não orgânico, então algo forçado, como a gente consegue fazer isso aos poucos, que as pessoas entendam. Então a gente falou, vamos fazer um festival? O que mais geração Z do que fazer um festival? Então a gente estudou qual era o line-up, a gente estudou o porquê, se a gente ia pro The Town, se a gente ia para um Rock in Rio da vida. E aí a gente conseguiu levar influenciadores da geração Z que conversassem. E aí a gente entrou nos produtos. Quais são os produtos que dá para conversar com a geração Z? Então, até por isso que tá rolando muito isso de collab. Hoje a Bauducco tem collab com a Fini, que Fini é um público totalmente geração Z. Então começou a fazer isso de entender mais a cultura da marca em relação aos perfis que eles vão atingir, né, e procurar, do que só pegar o influenciador sem esperar o resultado ou sem esperar a conversa com o público e com a comunidade dele que vai ter. Então eu acho que é mais por esse caminho assim que cada vez as marcas estão indo, sabe? Ao invés de só pegar nomes e pegar um briefing básico, de entender o porquê, qual que vai ser a ação que vai fazer, qual é a comunidade que a gente vai estar atingindo, qual é o formato que fala com essa comunidade, porque você não fala, cada comunidade você tem um formato, né, para conversar e para entrar também no dia a dia deles. Então, na minha visão é muito legal, porque você conhece muito mais profundo tanto a marca quanto o influenciador, quanto a comunidade, e o resultado é muito legal. Então é mais por esse caminho. Você sabe que eu participo, e eu acho que eu estou no mailing de várias agências, quando pedem preço, etc e tal. E até hoje, eu brinco, como é que você falou? Até 50 mil micro-influenciador? Então vamos ter que... Tô 50 ali, estamos quase.
Mas eu recebo muito briefing de marca ainda e de algumas agências que falam, tô com ação pra uma marca tal, manda aí pra mim o preço pra 2 posts, 10 stories e tal. E eu sou super chato, eu sempre respondo, falo assim, não funciona isso que você quer fazer. Entendeu? Principalmente no meu caso, que é LinkedIn, que você fala com um público profissional. Então, assim, cara, não é sobre quantidade de post, muito menos stories, é sobre você criar um storytelling da marca, agregar valor da marca, e etc e tal. E é engraçado que de, sei lá, 8 em cada 10 que eu respondo, ou não volta a falar com você, ou simplesmente fala, não, ou você me dá o preço assim, eu não estou considerando. Então, é engraçado que o mercado ainda, ele tá caminhando para isso, mas ainda tem muita gente cotando da forma antiga, né? Muito. Eu brinco que o mercado sim tá se tornando profissional, então a gente vê já influenciador ganhando muito dinheiro, é uma profissão, hoje em dia tem até faculdade para ser influenciador. Jura? Juro. E, enfim, tá super bombando isso. Mas eu acho que ainda não é profissional 100%, eu acho que também cada um, e diferente de outras áreas, né, eu brinco, o marketing de influência, cada um trabalha como quer no mercado, é meio que terra sem lei, assim, porque tem cliente que paga em 160 dias, tem cliente que paga em 90 dias, tem cliente que paga em 190 dias úteis, então assim, a gente não tem padrões, a gente não tem regras, então tem cliente que também não aprova roteiro, tem cliente que aprova, tem influenciador que cobra muito caro e que é micro-influenciador, mas porque tem uma relevância e porque é um nome muito legal. E tem influenciador que tem muitos seguidores, mas cobra muito pouco porque não tá no mercado e precisa trabalhar. Então hoje até a gente tem uma influenciadora que eu sempre falo, que é a G Ramos. Ela é uma influenciadora de conteúdo criativo, então ela faz só conteúdo 3D. Então sabe quando você vai fazer uma publicidade com a Nivea e aí vem um creme gigante, cai? Então é algo muito mais criativo mesmo. Então o cliente espera dela um conteúdo bom e não um engajamento e não um resultado, mas ele usa esse conteúdo para impulsionar, ou ao invés dele fazer uma campanha, de fechar estúdio, de contratar modelos e fazer tudo isso, contrata a G para ser influenciadora e também entregar um conteúdo de qualidade que ele consiga usar dentro da marca. E ela tem hoje 60 mil seguidores. E ela hoje é a pessoa que mais fatura dentro da Grapa. E eu tenho influenciador de 2 milhões e 500 na Grapa que não fatura nem perto do que ela faz. Então, até hoje na Grapa a gente tá com 40 e poucos influenciadores. A maioria é micro e meso. Eu acho que eu tenho 4 macros. Hoje é o quê? Assim. Prioritariamente Instagram e YouTube? E TikTok? YouTube eu não trabalho muito. Eu trabalho Instagram e TikTok muito. LinkedIn eu comecei a fazer, eu tenho alguns clientes que estão lá, então hoje a gente está tocando Pipefy também, que é uma plataforma interna de negócio. A gente começou a fazer isso e por ser B2B, LinkedIn é a melhor plataforma para se usar. YouTube tem algumas coisas, tem algumas inserções, está crescendo agora porque o TikTok, entrou o TikTok Shop, né? Que você pode vender, tipo um mercado livre dentro do TikTok. E agora o YouTube também vai ter isso, acho que a partir agora de dezembro ou janeiro. Então, as plataformas também estão tentando achar o formato de como monetizar, de como segurar a pessoa lá dentro. Eu sou muito fã do TikTok, eu acho uma plataforma muito legal. Eu tenho 80 mil seguidores no TikTok fazendo nada, assim, repostando coisa. Então eu acho que é uma plataforma que você consegue crescer muito fácil organicamente, que o Instagram é um pouquinho mais difícil. O Instagram acaba indo mais para esse lado estético, as pessoas acabam se comparando mais, tem padrões. O TikTok é uma coisa solta. Você vê gente cozinhando, você vê gente falando de política, você vê gente falando de marketing, influenciador, dança, tudo. Então eu sinto que cada vez mais as plataformas também estão tentando entender quais são os formatos e também para manter. Eu acho que o YouTube durante muito tempo teve a alta, as pessoas assistiam muito mais, aí depois ficou muito longo, as pessoas estavam nessa vida louca. Eu brinco que a geração Z é muito ansiosa, então não consegue ficar mais de 2, 3 minutos num único vídeo. Então veio TikTok, Instagram, era Reels, diminuiu o tempo. Então eu acho que as pessoas vão também mudando, né? Acho que essas são gerações que acabam mudando muito em pouco tempo, né? Eu tenho 27 anos, eu sou muito ansiosa e eu vejo a diferença também das minhas irmãs que são pequenas, assim, é tudo... Minhas irmãs brincam que elas querem terminar a faculdade e serem milionárias, assim, tipo, não, a gente vai sair, vai abrir nosso negócio e ser milionário, entendeu? E eu fico, gente, não é bem assim, sabe? E vendo meus pais trabalharam 30, 40 anos, meu pai também foi empresário, mas trabalhou 30, 40 anos pra vender empresa, minha mãe trabalha, enfim,
assim, sim, muito CLT e é super a favor disso. Ela até brinca, Nicole, você é louca de empreender. Meu Deus, seja CLT, chega em casa e durma. Então eu acho que é um movimento aí do mercado que vem mudando muito, mas é isso. Tem cliente que segue ainda com o padrão. Eu quero um Reels e uma sequência. Se você volta com uma proposta mais legal e que faça mais sentido, às vezes ele vai falar, não é isso que eu quero. Mas a gente defende muito na grapa que não vai ter o mesmo resultado, entendeu? Então a gente hoje também tem influenciadores que são diretores criativos das marcas, porque a gente via que o influenciador gostava de entrar junto com o briefing. Então a gente cria uma proposta onde o influenciador não é mais influenciador de fazer um Reels e uma sequência e passa a sentar na mesa de conversa com o cliente para trazer ideia, falar o que faz sentido, o que não faz. E a gente vê no resultado, no BI, no final, com números mesmo, a diferença do engajamento e do retorno, sabe? Quando tá desenhado a 4 mãos, quando o cliente escuta o influenciador, do que, faz esse briefing, não gostou, não tô nem aí, sabe? Esse exemplo que você trouxe é ótimo. Eu fui embaixador da Audi por 4 anos, aliás, um abraço pra galera da Audi. Eu lembro que a gente construiu a 4 mãos o lançamento do carro elétrico do e-tron no Brasil. Então, eu era embaixador de mobilidade sustentável, cada perfil dos embaixadores da Audi tinha um viés, tinha do carro esportivo, e eu lembro que é uma das coisas que a Audi mais ouvia quando sentava e falava, cara, confia em mim, eu tenho carro elétrico há X anos já no Brasil, ninguém nem falava de carro elétrico, você tem que comunicar dessa forma, é esse o público que compra, é isso, não é um carro tradicional, não é igual comprar um carro a gasolina, que tem um posto em cada esquina e tal. E era muito sobre isso, construir junto com a marca, não simplesmente pegar o briefing da marca e falar, copia e cola e lançar nas suas mídias sociais. Deixa eu te perguntar uma coisa, vou dar uma provocada aqui. Quando a gente pega o mundo do marketing de influência, é o que você falou, tem influenciador com muita gente e que talvez o cara ficou famoso por trabalho duro, por um conteúdo bacana. Tem os que viralizaram, que sem querer, muitas vezes, ficaram famosos. Até uso muito aquele caso da menina que estava no voo, que não cedeu a cadeira e que sem fazer um único post, só pela postura dela, bateu 1 milhão de seguidores. Né? Então... isso muita gente vai por sorte também, né? E onde fica a autoridade por trás disso? Porque tem uma diferença absurda entre o que o Instagram e o TikTok mostra e do que a pessoa no ao vivo ali em termos de autoridade. Então, vou construir o storytelling de uma marca, de uma Balduco. Peraí, esse é um influenciador que se ele for parado na rua e um repórter perguntar para ele vai conseguir segurar aquele speech? Ou ele depende do prompt, do que ele está lendo, etc. e tal. Como é que vocês avaliam a autoridade junto? Então, hoje a gente olha com muito cuidado para isso, porque até hoje a Grapa a gente tem mais de 3 mil influenciadores que querem entrar dentro do nosso casting, e eu sou muito chata com isso, porque é exatamente isso que você falou. A menina do avião, ela explodiu, teve 2 milhões de seguidores, mas ela não manteve, ela não teve constância, ela não tá mais trabalhando, ninguém mais fala dela. Então não faz sentido, sabe, também crescer num nível. Eu tenho um influenciador que tem essa aflição e essa comparação interna que fala, nossa, Ani, eu preciso ganhar 1 milhão de seguidores pra eu estar no lugar onde os maiores estão. E eu falo, não é necessário, você tá ganhando seu dinheiro, você tá trabalhando há 2 anos, sabe o que é trabalhar 2 anos no marketing de influência com constância? Então é uma autoridade que eu acho que vem trazendo com todo o acompanhamento do influenciador, e eu acho que é esse também o cuidado da agência e a responsabilidade da agência hoje. Não adianta você ser uma agência que você só responde orçamento, entendeu? Comercialmente, você tem que entender o perfil, você tem que entender que tem momentos difíceis. Então hoje a gente também trabalha num setor muito de onda, né? Então tem as datas sazonais, tem Natal, que é muito bom, Black Friday, que é muito bom, às vezes você chega em janeiro e fevereiro, são meses mais parados, então você tem que trabalhar isso. Então se é uma influenciadora, um exemplo, família, que tem perfil de família, que no Natal trabalha muito, Dia dos Pais trabalha muito, Dia das Mães trabalha muito, mas chega janeiro, fevereiro, março, às vezes carnaval, épocas de festas, que não vai trabalhar, vamos entender como a pessoa consegue se encaixar, ou vamos criar um projeto onde ela consegue ficar 1 ano com uma marca embaixador, igual você falou, porque aí você tem uma segurança que você vai estar com uma marca, você vai representar uma marca de um determinado segmento, porque eu também sou muito contra influenciadores que às vezes postam hoje uma marca, amanhã postam outra, que é concorrente, e aí você que tá assistindo... Pagodinho. Exato. Você que tá assistindo, você fala, tá, mas o que é verdade, será? Ela ontem tava postando Audi, hoje ela tá com Mercedes, amanhã ela vai estar com um BYD. Qual que é a realidade, sabe? Que isso faz sentido, né, no perfil. Então, eu acho que isso de autoridade, os influenciadores estão entendendo. Tem muitos influenciadores que o ano passado era gigantesco e esse ano sumiu.
E tem gente que entra na Grapa e fala, eu tô há 7 meses sem conseguir um trabalho como influenciador, e tem números, tem 10 milhões de seguidores, mas não tem essa comunidade, não tem essa relevância, não tem essa transparência com a audiência, onde consegue também, eu acho que ser sincero. Hoje os melhores influenciadores da Grapa, a gente também hoje tem a Ju Prado, que é uma mãe que faz vlog, que é muito aberta com o mercado. Então, de como você traz assuntos importantes para a realidade de uma pessoa, de uma criança, né? E ela traz isso para as pessoas. Então, hoje ela não tá bem. Nossa, como é difícil ser mãe. Nossa, eu acordei cansada. É cansativo. Nossa, mas como é legal. Então, você vê que... Você sente que tá passando pela mesma coisa que você passa. Outra coisa é você ver um perfil que é sempre mil maravilhas, que é isso, posta uma foto, que você não tem essa troca, que você não se sente parte, né, daquela comunidade ou daquela pessoa. Então, eu acho que isso de autoridade, graças a Deus, o mercado tá cada vez. Antes, assim, hoje tem ainda muitos influenciadores. Eu brinco que eu conheço um influenciador todo dia, que eu nunca nem escutei na minha vida. Mas eu acho que a bolha é muito grande, mas cada vez mais tá reduzindo e ficando os influenciadores que têm a relevância, que têm autoridade no assunto. E eu acho que a autoridade é um pouco ampla no marketing de influência, porque não é... Às vezes tem um perfil que fala sobre review de restaurantes. Ele não fez gastronomia, ele não cozinha, ele não tem o estudo, né, uma faculdade para comprovar isso, mas ele criou uma autoridade por estar fazendo isso há algum tempo e fazendo de forma boa, positiva e entendendo também. Então tem muito influenciador hoje que estuda o nicho, que trabalha. Hoje na Grapa a gente faz planejamento a cada 3 meses com os influenciadores para trazer exatamente qual que é o momento, o que as pessoas estão falando, para onde o mercado está indo. Então a gente também tem feito esse estudo de YouTube tá voltando. Vamos abrir canal? Quem fala bem, quem consegue segurar a audiência por mais tempo. Então eu acho que isso de relevância, de autoridade é muito importante, e quem não tem vai talvez explodir durante 2, 3 meses, 6 meses, ganhar dinheiro, mas depois não vai conseguir ter a constância, sabe, para se manter no mercado. Muito bom, ótimo ponto. Eu acho que concordo em gênero, número, em grau. Eu acho que a gente tem diferentes plataformas e diferentes níveis de autoridade. Tem muita gente que se foi pega no meio, pessoa que fala bem, que tem bom conhecimento, mas que muitas vezes não sabia explorar a sua versão digital. Eu lembro até hoje, em 2016, eu acho que eu comecei a fazer muito vídeo, eu metendo a cara mesmo. Pô, peraí, Thiago, você é o CEO da Regos e tá falando sobre o teu produto. Eu falei, lógico, se eu não falar, quem vai falar? Entendeu? Então não adianta contratar só um artista para fazer. E a gente não falava lá em 2016, 2017, de trazer influenciador digital, assim. Você queria fazer campanha, era com artista. Pô, você tinha que ter a celebridade. Então, eu tinha várias celebridades que eram embaixadores nossos, que faziam isso. E eu comecei a meter a cara. Eu lembro que o pessoal da própria internamente na Regos Global falava, Thiago, não é seu papel fazer isso tal. Falei, cara, mas funciona. E hoje eu vejo uma inversão total de valores. Todo CEO quer ser influenciador digital da própria empresa. E é interessante, porque tem que ser mesmo, cara. Se você vende celular e você não sabe explicar no detalhe o que aquele seu celular faz, você vai ter problema, né? Então, ou você vende carro, mas você vai para um evento de helicóptero, você não vai com o carro que você vende. E o mercado começa a enxergar, ninguém compra mais só o que a marca fala, né? As pessoas estão buscando um propósito, as pessoas querem comprar conhecimento, eu quero verdade antes que tudo, eu quero me identificar com os valores daquela marca. E hoje pra gente é muito fácil trocar de marca, né? Meu pai não trocava de marca, meu pai teve um Honda Civic desde quando eu me dou por gente até ele falecer, ele trocou por todas as versões de Honda Civic. Não tinha pro meu pai outra marca de carro. Eu que trocava de marca toda semana, quando eu era moleque, meu pai chegava e falava, você só sabe perder dinheiro com carro. Carro bom era aquilo, ele tinha amor à marca. Hoje, o consumidor mudou. Mas eu acho que também é muito... Eu até brinco isso com a minha mãe, porque às vezes ela vê eu trabalhando e ela até hoje ela fala, não é possível que você ganhe dinheiro com isso, não é possível que as coisas acontecem. E eu falo... Eu acho que assim, a diferença é que a gente recebe diariamente, sei lá, cada minuto informação. É muito louco. Então, às vezes é isso que você falou, de carro. Eu tenho um carro que eu gosto. Às vezes eu nem tô procurando trocar, porque é um carro que eu gosto, mas começa a voar informação de não, porque você viu tal influenciador usando o carro e falou coisas que o seu carro não tem. Você nem sabia que existia um carro, então, híbrido, um carro elétrico. Então, eu acho que essas informações que você recebe todos os dias, esse conhecimento faz você ter curiosidade de ter as coisas. Então, a Apple é a própria prova disso. Todo ano tem um lançamento de celular, é caro, mas as pessoas querem ter, as pessoas querem estar
em alta, na trend de ter o melhor celular, o celular mais novo. Obviamente tem qualidade, muda de um celular para outro, mas é isso, eu tava com, eu sempre troco também porque é meu trabalho, mas eu tava com o iPhone antigo e nem precisava, não é que eu precisava, entendeu? E aí você começa a escutar, não, a câmera é melhor, não, vai ter mais espaço. E aí você começa a falar, putz, eu preciso de uma chavinha lá atrás que você nem tava pensando que você precisava. E eu acho que é isso, antigamente, seu pai tinha o carro, ele via na rua outros, mas ele não sabia a diferença de um carro, porque não tinha muito isso. Às vezes uma propaganda de televisão, mas que também era mais isso, a celebridade, tipo, desfilando, entrando no carro. Não tinha isso de você entrar hoje no site e escolher cor do carro, escolher roda, escolher banco. Putz, é blindado, não é? Você tem filho, pode pôr televisão. Hoje é um negócio assim, que qualquer coisa que você vai comprar, você consegue personalizar, você consegue adaptar para ser um produto que faz sentido para você, sabe? Então eu acho que isso é muito louco conforme as coisas vão acontecendo. E eu brinco, já eu tenho medo do mercado, ainda mais agora com o IA. É bizarro o que IA faz hoje em dia. Então hoje no meu trabalho isso também tem o seu lado obviamente muito positivo da IA, porque vem crescendo e é uma plataforma, um suporte muito grande, mas eu vejo que também, se não usa direito, se perde. Tem muito influenciador hoje que está fazendo roteiro 100% com IA. E aí você vai ver, se você ainda não sabe usar IA de forma correta, ela vai te mandar uma coisa muito simbólica que não vai fazer sentido, ou que o cliente vai ver que é IA e que vai ver que você não está tão disposto a sentar, criar algo igual antes as pessoas criavam. Então eu sinto que também essa evolução do mercado muito rápido, de tecnologia, de tudo isso, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, sabe? Eu sinto que as pessoas às vezes, joga lá no IA que vai me dar um roteiro bom, e às vezes tem 3 pessoas jogando o mesmo roteiro para a mesma marca e vai vir a mesma coisa. Já aconteceu isso, a gente estava fazendo um trabalho para Boticário, e aí a gente recebeu 3 roteiros, assim, muito parecidos, de influenciadores diferentes que nem se falam. E aí a gente foi ver que era IA, entendeu? E aí tem cuidados, que IA sempre tem alguns padrões que as pessoas nem mudam. Então, tem muito hoje cliente que quando contrata, deixa bem claro que não pode ter o uso de IA. Isso vai em contrato. Então, para ter essa criação e essa identidade do perfil, porque se ele for sabe? usar IA, ele muitas vezes não precisa do influenciador, ele usa a própria IA direto. Exatamente. Pede para IA gerar o conteúdo. A gente tem testado bastante coisa, até o Douglas não está aqui hoje conosco, mas o Douglas tem feito no perfil, para quem não segue o Douglas lá, segue no Instagram, vamos marcar ele aqui, produção no GC. O Douglas tem feito bastante conteúdo usando só IA, prompt de IA, com vídeo de IA e etc e tal. Você percebe que é IA, até porque deram um tapa no visual do Douglas, né? Fica brincadeira à parte. Mas é engraçado, conecta, entendeu? Sim. Ele é um cara que fala de tecnologia. Ele está à frente de uma empresa, uma startup de tecnologia, que já não é startup mais, é uma empresa bem posicionada de omnichannel. Pô, então ele fazer aquele conteúdo usando a IA, conecta com o que ele está fazendo, entendeu? E o negócio está voando do lado de cá. Em compensação, esses dias eu vi, não sei quem, fazendo um vídeo de IA, que era um negócio de cápsula de café. E você falava, pra quê? Né? Você percebia que o cara ia pôr a cápsula de café e tinha 6 dedos na mão. Então, cara, aí é o cara que não quer trabalhar também, Sim. né? Eu acho que tem que saber usar. O meu marido hoje tem uma agência que é de 3D, de IA, e eu vejo como tem coisas que fazem sentido fazer com IA. Coisas que antes ele demoraria 8, 12 horas para fazer, ele faz em 1 hora e tem o mesmo resultado, e tem o mesmo retorno. Então eu acho que faz sentido. Mesma coisa, IA com tecnologia tem muito link, tem muita coisa que acaba sendo complementares e ajudando, mas eu acho que tem que tomar cuidado, sabe? Porque no final são pessoas, e eu acho que isso que é um pouco do marketing de influência, que teve um momento que passou e agora voltou. É isso que você falou, as pessoas não querem mais comprar só, as pessoas querem entender se real faz sentido, se real vale a pena, querem conhecer um pouco mais, querem saber se a pessoa está indicando por indicar, a pessoa já consegue ter um filtro disso, ela indicou 3 marcas em 1 semana. Então, talvez para ela é relevante, talvez é porque ela está ganhando dinheiro, sabe? Então, eu acho que é uma geração que também vem com esse desafio de pesquisar, de conhecer, de entender. Óbvio que tem isso do hype, de estar no momento, então, você está com o melhor iPhone, mas por que você tá com o melhor iPhone? Você já sabe que o iPhone novo, a câmera vai ser. Você consegue explicar o produto, sabe? Você tem um conhecimento, não é só por ter o produto, igual durante um tempo foi. Então eu acho que isso vem mudando bastante, esse conhecimento das pessoas, sabe? E para onde você acha que vai olhando, tirasse a sua bola de cristal aí debaixo da mesa, colocasse aqui, para onde caminha o futuro desse setor, assim? Tipo, cada vez mais marketing de influência em alta,
Ou você acha que as marcas estão começando a explorar também alguns canais diferentes? Você acha que em algum momento volta... lembra da época que era indicação? Era o maior canal que as empresas faziam. Não, se um cliente indica outro cliente, a conversão era a mais alta possível, tal. Você acha que também tem algumas empresas tentando fazer o básico bem feito? Eu acho que sim. Eu acho que pro futuro o mercado, assim, acho que não vai ser o mesmo. Eu acho que vai reduzir muitas coisas, mas reduzir na forma mais profissional. Acho que é isso. Ao invés da gente ter 1 milhão de influenciadores, vão ter 100 mil influenciadores trabalhando. Ao invés de ter milhões de marcas, vão ter marcas que querem entender sobre o marketing. E esse ano, todo o mercado já sentiu que foi um ano difícil, porque as marcas começaram a entender que dá para dividir a verba do marketing em diversos lugares. Então tem, sim, os influenciadores, mas hoje em dia, que não tinha antigamente tem a parte de impulsionamento. Então hoje, quando você contrata um conteúdo, você impulsiona o conteúdo para receber mais pessoas, para ter um conteúdo que você paga, visto por mais pessoas. Então mídia, né, a parte de mídia, os clientes já estão colocando muito mais dinheiro. Televisão, querendo ou não, deu uma pausa e está voltando muito forte. Outro lugar que as marcas estão investindo muito hoje em dia é em experiência, em evento. Pandemia, obviamente, isso parou, né? Todo mundo ficava dentro de casa e eu sinto que pós-pandemia a galera veio com essa vontade de se reconectar, de encontrar pessoas. Então hoje a gente vê que o dinheiro do marketing está muito dentro de eventos. Então esse final de semana tem a Fórmula 1, Doritos está fazendo, Heineken está fazendo, Gatorade está fazendo, convidam vários influenciadores para irem. E é isso, o dinheiro tá nesses lugares onde as pessoas querem estar para se relacionar, para se conectar e para falar que tá, obviamente, num paddock da Fórmula 1 com Heineken. Então, o dinheiro não é mais 100% centralizado só em influenciador. Tá tendo essa divisão. Tem marca que entra em LinkedIn, tem marca que quer entrar, focar um pouco mais em site, então fazer o site explodir. Tem marca que quer colocar o produto dentro do Mercado Livre ou do TikTok Shop. Então, são verbas que são... Antes era uma pizza durante muito tempo, né, pós-pandemia, que era 100% pro marketing de influência. Agora as fatias estão sendo divididas e por isso o mercado está sentindo. Mas eu acho que é legal, porque às vezes você põe uma única aposta num influenciador, não tem o resultado que você espera. Fazendo essa divisão, é muito mais legal. E pro próprio influenciador é muito mais legal ele ir num evento com Heineken pra Fórmula 1 e criar um conteúdo lá, do que fazer em casa, falando, tô aqui vendo Fórmula 1 na televisão, sabe? Então cria essa parte de conexão da pessoa querer estar no evento. Então hoje a gente na Grappa também faz todos os festivais, assim, que tem hoje. Então a gente até vai fazer o Coachella o ano que vem, que é nos Estados Unidos, que é um evento muito grande de lá, e tem marcas do Brasil que querem estar lá. Então eu acho que é mais esse caminho, assim. Eu acho que o mercado vai se revolucionar, mas ele vai dar uma reduzida de qualidade, assim, sabe? Eu tô animada pra isso e torço pra isso acontecer. Mas aí a gente também não consegue saber com esse mundo louco que a gente vive, né? Que cada dia tem uma plataforma. Teve também aquela história toda de voltar ao Orkut, em relação à comunidade, tudo, né? E do nada sumiu. Era pra lançar em junho, julho. Sumiram, ninguém tá falando nada. Então a gente também, eu brinco que a gente tá surfando sempre. A gente vai surfando a onda que vem vindo, vai descobrindo. Você não pegou o Orkut, né? Você era nova pro Orkut. Eu peguei muito pouco. Tenho 27 anos. O Orkut foi a primeira experiência dos brasileiros aqui com mídia social dessa maneira. Apesar dos brasileiros dominavam o Orkut, assim, então... ia ser engraçado voltar só pelas comunidades. Eu acho até, pensando assim, a gente até deu uma estudada, eu acho que faria muito sentido, assim, sabe? Disso de trazer a comunidade, que hoje as outras plataformas não têm. Mas é isso, às vezes é um risco, né? Às vezes a audiência hoje e a geração de hoje não tá 100% olhando pro formato do Orkut. Só se eles mudarem muitas coisas. Eu acho que eles mudariam, acho que eles colocariam um vídeo. Não acho que vai ser o padrão que era antes, sabe? Não, senão vai ser meio que engolido. E era muito engraçado, eu lembro até hoje, fazendo a brincadeira aqui, que tinha uma comunidade que era a gente mente, o Orkut desmente. Então era tipo, não adiantava você falar, não posso ir, porque não tinha celular como tinha hoje e tal. Você fala, não posso ir em determinado compromisso, de repente você tá lá no Orkut fazendo tal coisa. Então era muito bom isso, na época funcionava muito bem. Acho que foi 2003, 2002, acho que chegou. Igual o Twitter também, né? O boom que deu o Twitter... Tinha trabalho pra caramba, investimento pra caramba, do nada mudou o nome, do nada mudou tudo. Eu não faço mais nada no Twitter, sei lá, 1 ano e pouquinho, assim, sabe? Então é muito Agora, doido. vou te falar, dá pra gente conversar depois. LinkedIn ou Oceano Azul?
É muito. Eu sou muito fã de LinkedIn, mas as marcas não entram muito ainda. Então é difícil cavar isso. Boa parte dos meus public posts são no LinkedIn. Porque lá eu falo com uma audiência que tem nome, sobrenome e cargo da empresa. Sim. Então eu consigo garantir ou direcionar mais com quem você tá falando. Exato. Então quando eu faço um post, que aí eu consigo voltar e falar o seguinte, 9% da audiência era C-level. Você não consegue isso em outra marca, em nenhuma outra mídia. E isso é muito interessante para as marcas, principalmente porque quando você marca você faz um arroba lá com uma marca de cerveja no Instagram, tudo bem, né? Tá no lugar certo. Mas quando você tá falando com outro tipo de produto, muitas vezes no Instagram pode ser visto de uma maneira não tão séria. E no LinkedIn você não tem esse problema. Mas eu acho que as marcas vão começar agora, igual o Pinterest, que é hoje uma plataforma de fotos e referência, a gente está fazendo muita publicidade lá dentro. Então a gente fez pro The Town, tem também Meta, tá fazendo parceria com o Pinterest, então é uma plataforma também pouco usada e que eu também vejo muito potencial. Então eu acho que essas plataformas com esse nicho que os clientes vão querer chegar cada vez mais e esse resultado que você falou de, putz, eu quero conversar com diretores de empresas porque eles são meu cliente final. Então vamos pro LinkedIn. Então acho que faz total sentido. Muito bom. Nicole, infelizmente tudo que é bom dura pouco. A gente fala. Quando vai ver, o tempo já tá acabando aqui do nosso episódio, mas eu não queria encerrar sem antes perguntar para você o seguinte. Quando você não tá fazendo nada disso aqui, né, não está revolucionando a forma como as empresas lidam com o seu marketing de influência ou de cultura, quem é a Nicole no final de semana? Quais são os seus hobbies? É até meio errado eu falar isso, eu sou bem workaholic. Não vai falar que trabalha no final de semana. Eu sou uma pessoa, se você falar com qualquer pessoa, mas assim, eu falo, eu tenho 2 filhos, enfim, marido, família, eu sou uma pessoa onde eu consigo juntar... Qual o nome dos seus filhos? É Jack e Serena. Que legal. E aí eu amo também viajar, esportes, tudo isso, mas eu brinco que minha vida juntou muito. Então, onde eu estou, eu consigo separar as coisas, mas ao mesmo tempo tudo tá muito interligado. Então, quando a gente às vezes tem evento pra ir conhecer alguma coisa, eu tô estudando sobre o mercado, mas... E o Jack tem 2 anos? 2 anos e a Serena tem 5 meses. 5 meses. Pequenininha. Então, você passou pela gestação dos dois e ali, né, o pós-parto, tudo empreendendo. Sim. Você não tinha licença maternidade ali, você tinha... Não tive nem 2 dias de teu negócio ali. Como é que foi para lidar com isso na cabeça e não surtar? Foi difícil, foi um desafio. Graças a Deus eu tenho meu marido que abriu mão da profissão dele para ficar mais em casa, né, e para ajudar com as crianças. Mas eu também tenho uma rede de apoio que tenho muita sorte. Então, mãe, pai, sogro, sogra. Então, eu acho que com isso também eu consegui fazer isso. Mas eu, Nicole, como pessoa, eu acho que se eu ficasse 6 meses de licença maternidade, eu ia ficar louca, entendeu? Porque... quem é mãe sabe, é uma rotina de você se doar durante 6 meses 100% pro seu filho. Então você acorda, aí você amamenta, aí o seu filho dorme, aí você amamenta, aí é sua vida voltada, tipo, não faz nada sem você. Se você para de olhar, às vezes a criança para de respirar. Então... é muito difícil. Então, quando eu trabalhava, eu sentia que eu saía um pouco por um tempo e me sentia eu mesma, sabe? Não entrava nesse looping de fazer durante 6 meses a mesmice e é muito difícil. Só quem passa por tudo isso sabe como a cabeça acaba indo. Mas eu tive o segundo, todo mundo falou, o segundo agora você vai tirar. Eu não tirei também, licença. Dormiu à noite, não? Então, não, até hoje não estou dormindo. É só filho dos outros que dorme à noite, eu tenho essa teoria. Dos outros. Não, meu primeiro filho dormia muito bem, não posso, juro. Por isso que eu tive a segunda. Se eu tivesse a Serena antes, eu teria parado na Serena, porque ela não dorme, ela acorda a cada 2 horas da noite. Aí é revezamento meu e do meu marido, entendeu? Porque a gente também não pegou babá. Decidiu fazer esse desafio, mas é isso, eu falo, eu amo ser mãe, eu acho que eu como empreendedora mudei quando eu me tornei mãe também, e é muito gostoso ir nessa jornada de mãe empreendedora, mas é difícil. As pessoas sempre me perguntam qual é o segredo. E eu falo, quando acontece, você aprende. Com certeza. Você só vivendo, né? Exato, só vivendo. Muito bom. Cara, eu queria te agradecer pela presença no App Talks. Tenho certeza que quem tá ali na audiência adorou esse episódio. Aliás, já deixa seu comentário aí, gostou? Marca aqui algumas perguntas pra Nicole. A gente sempre deixa o dever de casa pro nosso entrevistado, que é quando o seu vídeo for ao ar, você entrar lá e interagir com a nossa audiência nas perguntas, né? Que é muito bacana. Não esquece de curtir, compartilhar este vídeo e também seguir o App Talks. Mas eu queria te pedir considerações finais pra nossa audiência ali na sua câmera.
Muito obrigada pelo convite, é muito bom falar sobre esse mercado tão amplo, mas ao mesmo tempo tão novo. Então é um prazer conversar com vocês, vou amar as perguntas também para responder, e é isso. Muito bom, já estou escrevendo aqui de presente para você meu livro. Temos o nosso troféu de participação do UP Talks. Olha o troféu tão desejado aqui, ó, entregar para você. Muito obrigado pela presença no UP Talks, um prazer. Parabéns pela trajetória. Obrigada. E para você que está do lado daí, não se esqueça de também ativar as notificações, assim você fica ligado, porque toda quinta-feira, 7 da noite, entra um episódio novo do UP Talks, né? Já são dezenas de episódios, gente, tá muito legal aqui. E a gente quer ouvir você, entre em contato com a gente, mande mensagem, DM, sinal de fumaça eletrônico, mas manda pra gente. A gente gosta de ouvir, quer sugestão de nomes, de temas para trazer o UP Talks. Muito importante trazer aqui pra gente. Um grande abraço, gente, até o próximo episódio. Obrigada.